Bom, então vamos ao terceiro bloco desse manejo nutricional do milho. E aí eu vou falar um pouco de como que a gente busca a eficiência no uso dos nutrientes no sistema. Aliás, como a gente consegue mensurar, medir isso, né? Então a gente pode determinar ou medir a eficiência pelo balanço desses elementos, ou seja, o quanto que eu aplico em relação ao exportado, uma equação muito simples, né? E aí para isso eu tenho alguns valores de referência que eu coloquei para soja e milho com relação ao fósforo, mas eu posso também, a nível de propriedade, fazer coleta, amostragem de grão de soja e milho na colheita e mandar para um laboratório de confiança para ter uma determinação também mais precisa para a minha região, para a minha fazenda, para a minha realidade, né? Outra possibilidade é a taxa de desfrute, que nada mais é do que uma relação do exportado, quanto que saiu lá no caminhão em relação ao meu aplicado, né? Eu multiplico por 100, isso vai me dar um índice, tá? E também pela eficiência agronômica, ou seja, quantos quilos de grão eu consigo produzir por quilo do elemento que eu apliquei, ou seja, uma equação simples também que nos dá uma ideia da eficiência agronômica. Depois eu tenho a própria diagnose foliar, que também nos dá uma ideia da eficiência no uso desses elementos, tá? Agora, qual que é a importância da diagnose de folha numa cultura, né? Então, ela ajuda a aferir a programação de adubação utilizada, se teve eficiência de uso dos elementos ou não. Acaba sendo um parâmetro de decisão para uma imediata intervenção nutricional, foliar, no caso, se eu tiver uma segurança naquele diagnóstico visual que estou fazendo lá no campo. Também nos permite direcionar para o manejo futuro, ou seja, da safra seguinte, com relação à fertilização, à correção desse solo, tá? E também ajuda a evitar perdas de produtividade e também dinheiro, né? Que acaba sendo mais importante aí no final das contas, tá? Então, tudo isso é uma vantagem que nós temos para a pessoa que está calibrada, né, nesse diagnóstico a campo. Então, aqui eu coloquei algumas imagens de eficiência de nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, magnésio e manganês na cultura do milho safrinha, tá? Somente pessoas que tenham já uma boa experiência para ter uma decisão assertiva, né, nesse diagnóstico, então tem que tomar muito cuidado, tá? Nada vai substituir também a questão da diagnose foliar em si, além da amostragem para você fazer análise de laboratório. Então é muito importante que isso seja complementado com essa análise, né? E quando que ela é feita? A amostragem a gente faz aqui no estádio R1, tá? Algumas fotos aqui mostrando o momento que a gente deve coletar essas folhas, tá? E qual folha que a gente coleta? Se a gente pegar as recomendações oficiais para coleta, é essa folha da espiga aqui, né? Primeira folha abaixo da espiga aqui, né? Aliás, aqui na sequência aqui, né? Anexa à espiga. A gente faz essa estratificação na parte central da folha que nós submetemos para análise laboratorial. Nós temos adotado aqui, até coloquei um ponto de interrogação, né? A gente tem adotado essa folha aqui também como diagnóstico, também para fazer isso daí, análise de tecido, que é muito importante, né? E não tem variado em relação aqui a essa folha, né? Então é importante dizer que são duas metodologias que a gente pode fazer a nível de campo e não vai ter grandes divergências aí, né? É importante dizer que tomar muito cuidado no milho safrinha, por ser já uma condição seca, então às vezes você vai fazer a coleta lá e tem poeira, né, em cima da folha, então tomar muito cuidado com relação a isso. Então se isso acontecer tem que ser lavada, né, tirar essa poeira da folha para que não tenha essa contaminação e comprometer também o resultado da análise de folha, né. Outro parâmetro para medir a eficiência do uso do elemento é o balanço, né? Então, havia comentado. Então, aqui eu fiz um balanço teórico para soja e milho, né? Então, uma simulação aqui para uma soja de 67 sacas hectare e um milho que vai me produzir 133 sacas por hectare. Então, para esse sistema, para essas produtividades, eu vou ter aqui uma total de saída, ou seja, uma exportação de 340 kg de nitrogênio, tá? Vai me exportar 100 kg de fósforo e vai me exportar aqui 124 kg de
K2O. Então, essa aqui é a demanda de exportação para soja e milho, tá? Então, eu vou simular agora a entrada que eu vou aplicar na soja. Então, nitrogênio eu não vou aplicar. Eu estou assumindo que 100% da demanda está sendo suprida pela fixação biológica do elemento, né? No milho, eu vou aplicar aqui 60 kg de fósforo, aliás, na soja, e 90 kg de K2O, tá? Agora, no milho, eu vou aplicar 110 kg de nitrogênio, uma dose já usual, né? Comentei anteriormente. Não vou aplicar fósforo, que muitos também não aplicam, e também não vou aplicar o potássio. Então, quando a gente faz o balanço desse nitrogênio, por exemplo, eu tenho 10 kg negativo. Eu estou assumindo que, repetindo, 100% da FBN está dando conta de atender o nitrogênio. Quando eu vou para fósforo, eu já tenho um déficit aqui de 40 kg de P2O5. E eu vou ter também um negativo aqui de 34 kg de K2O. Tá? Então, já comentei antes também, às vezes de um ano para o outro, esse desbalanço a gente não consegue perceber, né? A soja no ano seguinte às vezes não vai produzir menos em função disso, mas esse longo tempo fazendo esse manejo de subadubação, né? Esse mau dimensionamento vai exaurindo cada vez mais, esgotando cada vez mais fósforo e potássio, eu começo a ter problemas futuramente. Então, o balanço de nutriente, mesmo que seja teórico, ele ajuda nesse sentido aqui, para você dimensionar, para você entender como que está a sua entrada, seu investimento e a tua saída, ou seja, a sua retirada desses elementos do seu sistema de produção, tá? A taxa de desfrute, que eu peguei para o fósforo, que é aquela relação do exportado em relação ao aplicado, né? E aqui nós filtramos ao monocultivo de soja, vários sistemas de produção, soja milheto, soja braquiária e soja milho. O ideal é que essa taxa de desfrute fique em torno de 100%, tá? Quando ela está acima disso, quer dizer o quê? Que eu deveria ter adubado mais naquele ano, ou seja, quer dizer que eu estou resgatando mais da minha poupança do solo. E quando está abaixo, quer dizer o quê? Que naquele ano eu poderia ter adubado menos, eu não poderia ter investido tanto em adubação, então a taxa de desfrute vem nesse sentido, ou seja, nesse caso eu estou tendo um investimento no meu solo, estou adicionando mais do que eu estou tirando, então está ficando lá na minha poupança. Então a taxa de desfrute ela vem com esse conceito, então é importante a gente monitorá-la também, né? Outro ponto importante é a eficiência agronômica, né? Quantos quilos de grão por tonelada ou por quilo de elemento que eu vou aplicar, né? E aqui também nós filtramos o sistema de cultivo soja pousio, soja milheto, soja braquiária e soja milho, tá? Então aqui a eficiência agronômica da soja no uso do fósforo, média de 14 anos, tá? E aqui nós temos, ó, quando a gente pega aqui o efeito da safrinha, ó, seja milheto, braquiária ou milho, isso daqui nos dá um incremento médio devido à inserção da safrinha, de 27% no uso desse elemento. Então, é aquilo que nós comentamos anteriormente. Então, se eu investir num bom sistema de produção palhada, eu vou cada vez mais, eu vou caminhando para uma eficiência no uso dos elementos que eu estou aplicando, né? Eu gosto de colocar esse submarino para exemplificar o quê? Nós temos aqui a parte aparente, quando a gente pensa no conceito do manejo da adubação, a gente se preocupa muito com questão operacional, a dose, a fonte, o conceito 4C, né, que eu já comentei, preparo do solo, investimento, palhada, mas nós olhamos pouco para o que a gente não consegue enxergar, que é a eficiência no uso dos elementos, a ciclagem, compactação do solo, a gente falou bastante na aula anterior, assim como a biologia. A gente tem olhado muito pouco para esses aspectos importantes, né? Além da gente se preocupar com o conceito 4C, é muito comum, mesmo assim a gente consegue ver faixas, todo ano no milho safrinha a gente vê essa situação, verde e amarelo, né? São faixas de aplicação de nitrogênio, ou seja, uma qualidade operacional inadequada, né? Então percebam aqui, o produtor aplicou 200 kg por hectare de ureia 3 vezes, então ele se preocupou muito no parcelamento, mas não se ateve à qualidade da aplicação desse fertilizante. Então, acabou fatiando toda a sua área, né? E aí nós identificamos a fazenda, nós fomos lá e medimos a produtividade desse milho linha por linha, tá? São 48 linhas nesse intervalo aqui das passadas. E aqui nós temos o resultado desse milho que foi colhido. Então percebam que
Aqui na ponta é onde passou a máquina distribuindo o fertilizante, aqui também. E aqui no meio é o centro da passada, onde deveria ter ocorrido o encontro a deposição desses fertilizantes, mas que não aconteceu de forma adequada. Então vejam como que a produtividade se comportou de uma maneira muito similar ao que a gente viu no campo, tá? Então, a questão do operacional temos que tomar muito cuidado, né? Não somente se ater ao melhor produto, a melhor fonte, a melhor época de aplicação, mas também como que a gente vai aplicar, qual que é o equipamento, se está bem ajustado ou não, para que isso não aconteça, né? Eu comentei com vocês que no Mato Grosso a gente usa muito esse fertilizante 20020, tá? E ele basicamente, na maioria dos casos, ele é fechado por sulfato de amônio, ureia e KCl, tá? E aqui, na época, o Leandro Gimenez fez esse trabalho fantástico, né? Então ele colocou as bandejas, passou o equipamento aplicando esse fertilizante e a mensagem é essa, ó, o resultado, né? No centro da passada, olha o volume de sulfato de amônio que ficou depositado. A 5 metros de distância, ficou depositado esse volume de sulfato, ureia e KCl. A 10 metros, ureia e KCl. Então perceba, o sulfato já ficou no caminho, já não tem planta sendo nutrida com quem? Enxofre. E aqui a 15 metros de distância chegou apenas o cloreto de potássio. Então já não chegou nitrogênio nem enxofre, é o que vai me dar aquelas faixas de verde e amarelo ao longo do meu talhão. Então isso é uma preocupação que nós temos que ter no dia a dia, né? Outra preocupação é a qualidade física dos fertilizantes. A gente não pode esquecer que a maioria deles que a gente aplica no milho são muito higroscópicos, né? Então eles vão empedrar com uma facilidade, então tome cuidado com o armazenamento. Alguns têm tido relatos aí com formação de pó, né? Isso daqui vai me dar uma dor de cabeça na aplicação, eu vou ter algumas consequências com isso, né? E aqui a gente consegue ver, ó, um fertilizante sendo aplicado, né? Tá lá a poeira sendo formada, né? Tá aqui, ó, na verdade um cloreto de potássio que tem uma quantidade boa de pó, né? E aí o que acontece? Mesmo aplicando esse cloreto de potássio na folha seca, né? Se ele ficar depositado na folha, à noite vem o orvalho, ele acaba se dissolvendo, ele sela na folha, o dia seguinte o sol vem e aí acontece isso daqui, ó, né? Eu vou ter perda de área foliar, porque desidrata o tecido rapidamente, levando uma queima, tá? Então isso é um problema que a gente tem quando o fertilizante tem uma alta composição de pó, tá? O ideal é que viesse uma chuva logo depois. Na verdade, o ideal é um bom fertilizante, mas se você não tem, o ideal é que venha uma chuva logo após, ou que, para quem tem pivô, aplicar uma lâmina de água resolveria isso, né? Mas não é o caso de todo mundo. O mesmo pode acontecer com a ureia, né? Então está aqui, ó, pó, a gente consegue ver nessa imagem da esquerda, o pó sendo depositado na superfície da folha, né? Dissolveu ali à noite pelo orvalho, no dia seguinte o sol vem, ó, faz isso daqui, ó, tá? Outro aspecto, mas isso aqui não tem como evitar, às vezes você aplica a ureia, né? Caiu lá, uma simulação que nós fizemos, caiu lá no cartucho do milho, tá lá, né? Aí veio a chuva, né? Dissolveu, a gente vê esse sintoma aqui, ó. Eu estou trazendo essa imagem só para mostrar para vocês que muitos confundem esse sintoma no campo, né? Então esse aqui é típico de queima de KCl, quando cai no cartucho ou quando é um nitrogenado, seja ureia até o sulfato de amônio, vai dar esse sintoma aqui quando a folha sai do cartucho, né? Ela vai vir com esse sintoma aqui. Então não é sanidade, não é praga, e sim a questão operacional ali do fertilizante que foi aplicado, tá bom? E esse slide aqui a gente mostra para vocês também a questão da adubação no sulco, também é um desafio, não somente a aplicação a lanço, né? Do lado esquerdo aqui foi aplicado nitrogênio, potássio e enxofre, a 92 kg por hectare, ou seja, dá um índice salino muito alto, ó, a gente tem uma desuniformidade no estabelecimento de planta, enquanto que desse lado aqui, ó, apenas nitrogênio e enxofre, 84 kg, ou seja, não foi o potássio. Então toma muito cuidado com relação a formulados que tem o potássio ao ser aplicado no sulco de plantio. Devido ao alto índice salino, a gente pode ter um problema na germinação, no estabelecimento de plantas. E lembre que eu comentei no início dessa aula, quem é responsável por 85% da produtividade do milho é grãos por unidade de área, ou seja, espigas unidade por área também, né? Então, se eu já tenho estabelecimento inadequado, eu vou ter
um comprometimento da minha produtividade, sem dúvida, né? E daí sai essa recomendação, né? Então, solos argilosos, espaçamento de 80 centímetros, o limite de nitrogênio e potássio no suco é 80 kg hectare. Acima disso, eu começo a ter problema nesse estabelecimento da minha lavoura, tá? Isso é importante a ser dito, né? E fechar com esse slide aqui, essa aula, pessoal, e dizer que ser agricultor também é um grande desafio, né? Então, está aqui o agricultor aqui embaixo, né? Correndo o risco de tudo, né? Safra ruim, preço baixo, praga, doença, seca, granizo, chuva em excesso e assim por diante, tá? Então, esse é o desafio de quem está no campo, quem está na agricultura a céu aberto. E a agricultura a céu aberto não exige simplificações, tá? Então, quem gosta aí de montar o cubo mágico sabe muito bem do que eu estou falando. Não podemos simplificar os problemas, tá? Você mexe uma peça, vai alterar diversas outras que no nosso quebra-cabeça, né? Então, tem que tomar muito cuidado, planejamento acima de tudo. Então, esse é o desafio que é para quem está no agro e é desafiante a gente tocar, seja soja, milho, soja, algodão, né? A gente tem tudo isso daqui pela frente, né? E aqui eu deixo novamente, pessoal, meus contatos e eu finalizo aqui essa aula. Agradeço novamente a atenção de vocês e muito obrigado.